Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Léo Espíndola. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Muitas pessoas elas me pediram, deixa eu diminuir um pouquinho o som aqui. Muitas pessoas elas me pediram e eu resolvi regravar de novo, né, esse vídeo, porque eu já tinha gravado antes e tinha retirado porque o som não tinha ficado bom. Que é sobre o meu contato que eu tive com seres insectoides, que inclusive na época eu disse que eu não tinha certeza se eles eram ou não insectoides. Então, vamos ver se eu consigo me lembrar de tudo com mais detalhes para contar para vocês. Era mais ou menos, se eu não me engano, uns 6 meses atrás. E eu tinha ido dormir muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. Acredito eu, como muitos brasileiros há 6 meses atrás. Preocupados com a economia, preocupados com o futuro do Brasil, preocupados com aquela onda de violência, né, que estava antes e durante, né, a época de eleição. Muita violência, né, nas ruas, muita violência nas redes sociais. Eu tinha ido dormir muito preocupado. Inclusive eu não tinha feito meditação, eu não tinha feito nada, coisa que eu não costumo falhar nem um dia sequer. Mas aquele dia eu não tinha feito meditação, eu tinha me alimentado normalmente, né? Eu não como muito, mas tinha me alimentado normalmente. E deitei para dormir muito, mas muito preocupado, digamos assim, com uma vibração bem atormentada mesmo, sabe? E vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Muito bem. Chegou uma hora do meu sono que eu estava lá dormindo, né, bem gostoso, e de repente eu escuto alguém me chamar. Ariel, Ariel, acorda, acorda, acorda. Aí eu acordo assim meio atordoado, né, eu acho que como todo mundo. E no que eu olho, eu vejo um ser na minha frente, vestido. Ele estava com um capuz, né, no rosto, não dava para me ver o rosto dele, né, direito. Eu falo ele porque a voz entoava uma voz masculina. O capuz era escuro por fora e um tom de púrpura ou violeta por dentro. Mas era um ser humanoide, arrisco dizer humano, né? Não humano como nós. Vocês vão entender. E acorda, acorda, acorda. Aí sabe quando a gente acorda daquele jeito? E aí ele pegou, ele me disse, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, tá certo. Aí ele, nesse acorda, 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 ele pegou, ele me disse, vamos, 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 não tem tempo. E gente, quando a gente acorda assim acelerado, você sabe, a gente nem pensa direito, a gente nem entende direito o que tá acontecendo. E nisso eu segui ele, né, em direção à porta da minha casa, saí do meu quarto, segui ele em direção à porta. Destranquei a porta, saí para fora. Para quem não sabe, eu moro no alto da montanha, próximo à Serra da Mantiqueira, né, no estado de São Paulo. E ele disse para mim, vai, não tem tempo, eles estão chegando, não tem tempo, não tem tempo. Pega logo o instrumento que não tem tempo. E eu assim, meio atordoado ainda, né, de pijama, diga-se de passagem. E mas alguma coisa, né, dentro de mim meio que sabia por intuição. E eu olhei para o meu lado e fui em direção ao montezinho, né, uma montanhazinha pequena, né, um monte de mato que tem aqui próximo de casa, e fui lá e peguei um bastão, sim, um bastão que seria tipo de um cristal. Era um cristal escuro por fora com algumas inscrições. No centro, né, desse cristal era um tom assim esverdeado, digamos assim, mas um verde escuro, fechado. E nisso estava de madrugada. Não sei que horas que era, mas estava de madrugada porque estava escuro ainda. E esse ser me apressando, né? Ele disse: vai, aponta logo esse cristal, porque não vai dar tempo, não vai dar tempo, eles já estão chegando. Quando ele falou aponta esse cristal e eu olhei para cima, gente,
Para quem me conhece, para quem me segue aqui no canal, sabe que eu tenho contato, né, extraterrestre desde criança. Eu sou, né, um extraterrestre num corpo híbrido ou humano, por assim dizer. Para quem não assistiu os meus outros vídeos, assistam. E eu já tive contato com várias naves, já andei em várias naves. Mas aquilo que eu vi aquela madrugada foi algo assim muito, mas muito esplêndido. Quando eu olhei assim para o céu, primeiramente eu vi uma luz. Depois eu vi essa luz se aproximando cada vez mais da atmosfera da Terra e aumentando. Era uma nave imensa, gigantesca, muito, muito linda mesmo. Tinha várias janelas, vou colocar nesses termos, tinha várias janelas assim, digamos assim, em volta, porque não era embaixo. Tinha várias janelas assim em volta que dava para ver uma luz, né, saindo, refletindo, né, de dentro dessa nave. E a parte de baixo, né, que acredito eu que seria o motor, né, ou o propulsor, que é o que faz a nave, né, voar, tinha assim vários tons, várias cores, né, e essas várias cores elas ficavam girando nessas várias cores. E nisso começou a aparecer outros pontos, e esses outros pontos começaram a se transformar nessas mesmas naves, ou seja, conforme ia chegando perto da atmosfera da Terra, ia se tornando mais visível, né, aos meus olhos, e eu ia enxergando melhor. Quando eu olhei e eu vi aquele monte de nave linda, imensa, gigantesca no céu, eu acho que naquele momento eu até acordei. Acordei assim, despertei, né? Eu ainda estava naquele processo, meio dormindo, meio acordado ainda. Aí eu despertei. No que eu despertei, eu estava apontando esse cristal, né? Esse bastão de cristal para o céu. Esse bastão ele começou a pulsar nas minhas mãos. Pulsar, né? Seria tipo uma coisa assim, né? Pulsando nas minhas mãos, tipo emitindo um tipo de energia mesmo. E a parte central desse cristal que eu estava segurando, ele emitia uma tonalidade de um tom verde claro, que saía um feixe e as naves que estavam lá em cima se comunicavam e piscavam também para esse cristal que estava nas minhas mãos, de acordo com que esse cristal estava emitindo, né, essa luz. Muito bem. Então, num dado momento, baixou um feixe de luz dessa primeira nave principal, e dessa primeira nave principal desceu um ser, um jovem até então. Um jovem humano, branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, uma roupa tipicamente comum, né, das roupas aqui do planeta Terra. Só que o que acontece? Eu sabia que não era, obviamente, um ser terrestre, ou um ser humano, ou um ser híbrido, ou um extraterrestre encarnado. Para vocês que gostam de ufologia e gostam daqui do canal e de outros canais, vocês entendem o que eu estou falando. E esse ser, ele baixou, digamos até que lentamente, sabe? E se colocou na minha frente e começou a conversar comigo telepaticamente. Sim, ele não movimentava os lábios, ele não falava como eu estou falando aqui com vocês agora. Ele começou a conversar comigo telepaticamente e me saudando em primeiro lugar. Ele disse: olá, tudo bom? Eu sei que você é um dos... Eu refrisei isso no outro vídeo, vou refrisar agora. Eu sei que você é um dos... Essa entidade falando para mim, um dos representantes aqui no planeta Terra, um dos embaixadores extraterrestres representantes no planeta Terra. Se eu sou um dos, é porque existe muitos, ok? Muito bem. Quando ele me disse isso telepaticamente, eu respondi para ele também telepaticamente, porque eu me comunico assim com os extraterrestres. São poucos os que eu me comuniquei verbalmente. Quando ele me disse isso, eu disse para ele sim.
E você não precisa se camuflar dessa maneira que você está se camuflando, né, de maneira humana. Você pode se mostrar para mim como você é. Quando eu disse, você pode mostrar para mim do jeito que você é. Ai, gente, foi algo assim fantástico. A camuflagem dele saiu porque era um holograma, simplesmente um holograma, ou, né, arrisco dizer que talvez nem fosse um holograma, não, fosse mais, como que eu posso chamar? Ele estava projetando aquela imagem na minha mente para que eu enxergasse ele daquela maneira, ok? Então, quando eu disse você pode se mostrar, aquele holograma, né, digamos assim, ainda que mental, para mim, psiquicamente, se desfez. E que ele se desfez, ele se transformou em um ser, para mim, ao meu ver, né, porque beleza é subjetiva, e eu acho esses seres lindos, maravilhosos, se transformou em um ser muito alto, magro. Ele tinha o pescoço pequenininho e bem fininho mesmo em comparação à cabeça. A cabeça era levemente oval, como a minha, né? Não, mas não era da minha raça, não. A cabeça dele era oval, só que essa parte aqui era um pouco maior. Ele não tinha narinas, né? No lugar das narinas, pelo que eu observei, tinha só um aparelho, né? Que vinha de cá a cá. E no lugar do que seria a boca, ou na verdade né? Ou era a boca dele, é como se fosse, como que eu posso dizer? Um risco aqui e duas coisinhas pequenas, né? Saindo daqui e indo de encontro aqui na frente, sabe? Como se fosse duas coisinhas assim saindo e indo de encontro aqui na frente. O tom de pele, que é assim que eu posso chamar, mas não era uma pele que ele tinha, ele não tinha pele, assim como nós temos, seria mais o tipo de uma couraça, digamos assim. Era um tom assim, sabe aquele tom de folha quando a folha seca, resseca e fica um tom assim, um cinza clarinho, ressecado, tipo queimado assim. Então, era nesse tom. E o mais interessante é que tinha várias camadinhas, sabe? Uma camada sobre a outra, assim, uma camada sobre a outra, sobre toda a pele dele, como se fosse escaminhas, mas não era como se fosse, ok? Estou tentando descrever em língua portuguesa e principalmente dentro de um contexto terrestre, coisas que não tem em língua portuguesa e não tem no contexto terrestre, ok? Então é algo aproximado. Muito bem. O corpo dele era alto, ele estava vestindo, né, inicialmente uma roupa, mas dava para ver, né, o corpo dele era alto e delgado. E psiquicamente também ele me mandou se eu gostaria de entrar dentro da nave com ele. É claro, né? Eu nunca rejeito andar numa nave. Avião, por enquanto, eu não tenho muita confiança, não. Mas nave, sim, porque eu ando desde criança. Pois é, lide com isso. Então, o que acontece? Eu entrei dentro daquele campo gravitacional e automaticamente nós já subimos a essa nave. Essa nave ela se deslocou numa velocidade assim muito grande e de repente nós nos vimos de frente com uma das montanhas daqui da Serra da Mantiqueira, como eu mesmo disse para vocês, as outras naves todas atrás, né, de mim, e de frente com essa montanha, num ponto específico, de repente uma parte da montanha se abriu. Era uma parte, digamos assim, falsa, né? Tinha pedras, tinha árvores, tinha tudo olhando assim, parecia tudo normal. Por quê? Porque a luz da nave estava refletindo ali, né? Ainda era madrugada, sim. E a luz da nave estava refletindo ali. Então, ela se abriu. No que se abriu, para o lado de dentro, né, da montanha, a princípio, era como se fosse um lugar de pouso. E nisso, as naves começaram a entrar
inclusive a nave que eu estava. Muito bem. Tendo nós saído, né, desse primeiro compartimento e dessa primeiro lugar onde nós estávamos, nós já adentramos a um outro lugar, e esse outro lugar onde nós adentramos, os seres que lá estavam eram idênticos a esses seres que estavam nessa nave junto comigo. Muito bem. Só que com uma diferença, eles estavam sem roupa, eles não tinham roupa. Então, aonde eu narrei primeiro, né, eu pude ver melhor o corpo deles. E lá, para minha surpresa, tinha seres bem altos, eles tinham aproximadamente, não sei, uns 2,80 m, 3 metros, por aí. Baseado na minha altura, né? E eles estavam sem roupas. Eu não vi órgão sexual, não tinha mamas, não tinha mamilos. Era somente mesmo aquele tipo de couraça, né? Ou pele, falando pele assim para ficar um entendimento melhor, mas aquele tipo de couraça, né? Que tinha assim por cima, com vários risquinhos assim. Eu disse escamas, mas não era, tá, gente? Por favor, tô tentando enquadrar uma coisa em língua portuguesa, em conceito terrestre que nem existe, tá? Então perdoe a minha linguagem escassa, né? Então era como se fosse escamas, listrinhas que se sobrepunham uma à outra e enquadrava todo o corpo, até os dedos e tudo. Falando em dedos, né? Os dedos, eles tinham 3 dedos, né? 1, 2, 3. Assim. Eu acho que é interessante, eu acho que não sei, eu acho que é por isso que essa saudação aqui, né? Que ficou mais conhecida e mais famosa no Jornada nas Estrelas. Eu acho que é isso, não sou muito de assistir séries assim, não. Com o personagem Vulcano, né? Que ele faz essa saudação. Não sei, talvez deva ser por isso, porque digamos que alguns seres não sejam humanoides, a maioria deles tem 3 dedos, né? E um dia nós também iremos ter apenas 3 dedos, que são os mais necessários. Se você não sabia disso, pesquise como que será no YouTube mesmo. Como que será o ser humano daqui a X tempo. E você vai ver todas as modificações corporais que geneticamente os cientistas acreditam que nós iremos passar. Perder alguns dentes, aumentar os olhos, perder alguns dedos das mãos, dos pés, etc. Então acredito que seja por isso essa saudação. Inspirada. Se bem que essa saudação significa paz. Essa saudação é uma saudação judaica. Porém, eu não sei o que veio primeiro, né? Porque nós sabemos que o judaísmo também está ali meio que entrelaçado também com esses seres. Mas ok. Eles tinham três dedos, tanto aqui nas mãos como nos pés também. Não estavam vestindo roupa, pelo menos esses seres que estavam lá dentro. E esses outros seres que estavam me acompanhando, principalmente esse primeiro ser, acredito eu, que fosse o comandante, né, dessa operação, o comandante dessa nave e das outras naves que estavam acompanhando a nós. Ele tirou aquilo que estava aqui, digamos assim, na frente do nariz, né? Dava para ver só um pouquinho só da boca, e tirou as roupas que ele estava. Quando ele tirou as roupas que ele estava e tirou a máscara, aí eu pude ver que ele era exatamente igual àqueles outros seres que estavam lá, mas já estavam despidos, né? Por assim dizer. Eles já estavam sem roupas já. E o que acontece? Eu perguntei para ele para que servia aquele aparelho que estava aqui cobrindo o rosto dele, né? E ele disse para mim que aquele aparelho que estava cobrindo o rosto dele servia para ele viajar, né? E também para ele respirar em determinados pontos dentro da nave que ele precisava entrar, mas principalmente aqui na nossa atmosfera. Porque, segundo ele disse que o planeta dele tem um ar parecido com o nosso, porém é um ar muito puro, mas muito puro mesmo. Então, o que acontece? O ar daqui, para ele,
faria mal. Muito bem. Nós tendo saído, né, da nave, estando já dentro da montanha, ele me convidou para me ir para um outro lugar dessa montanha, dentro da montanha da Serra da Mantiqueira. E para minha surpresa, porque pelo menos nesta atual vida eu nunca tinha, que eu me lembre não, né? Eu nunca tinha entrado dentro de uma montanha. Gente, era a coisa mais linda. Era uma cidade imensa, linda, com árvores, com pássaros, com tudo. Pássaros daqui mesmo, sabe? Árvores daqui mesmo, tudo daqui da terra. Pelo menos que eu identifiquei. A paisagem toda era uma paisagem terrestre, só que dentro da montanha. Uma coisa muito linda. Eu não consegui ver um sol lá, mas tinha uma luz que iluminava lá dentro da montanha como se fosse dia. Ou seja, ainda não era dia quando a gente entrou, né? Mas lá dentro era como se fosse dia. Então, muito bem, muito lindo o lugar, muito lindo mesmo, muito bonito. Só que antes de eu adentrar esse lugar que eu estou mencionando, esse segundo lugar, digamos assim, sem ser essa pista de pouso, vou chamar assim, né? Ele disse para mim, ó, agora você é que terá que colocar uma máscara, porque como eu disse, ele me disse mentalmente, né? O ar daqui de dentro, para nós, é muito puro. É um ar, é um oxigênio, só que é um oxigênio extremamente puro e você não está acostumado com oxigênio extremamente puro. Muito bem. Então eu coloquei um tipo de uma máscara que era diferente da dele, obviamente, porque a minha tinha que cobrir a minha narina e a minha boca, né, que eu tenho, que vocês estão vendo. Coloquei essa máscara e entrei. Quando eu entrei, eu pude ver que além das montanhas que tinha lá dentro, que sim, tinham relevos, né? Não eram montanhas gigantes, uma montanha dentro da outra, mas montanha que eu digo que são montes, relevos. Aí, além dos montes, dos relevos, das árvores, de todas as coisas lindas que eu vi lá dentro, eu comecei a enxergar edificações. E o mais interessante, o mais lindo, era que essas edificações eram assim muito diferentes de todas as edificações que eu já vi aqui na Terra, sendo até difícil descrever em palavras, principalmente arquitetônico, porque nada da arquitetura lá era similar ou parecido com nada da arquitetura daqui da Terra. Então, nós começamos a caminhar e ele começou a mostrar para mim, né, o lado de dentro, e começou a conversar comigo. E parece que, sem dúvida nenhuma, ele sentiu o quanto eu estava tenso, preocupado, embora eu estivesse maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Então ele disse para mim, mentalmente ainda, né? Ele falou assim, olha, você não tem o que se preocupar. Eu sei que você está preocupado, né, com o seu planeta, principalmente, né? Está preocupado com o seu país, né? Está preocupado com o Brasil. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Está preocupado com o Brasil, mas não precisa se preocupar, porque a mudança que irá acontecer no Brasil e no mundo, mas falando do Brasil, ele falando para mim, mentalmente, a mudança que ocorrerá no Brasil não será uma mudança que virá dos governantes para baixo, mas será uma mudança que virá de baixo, ou seja, da população, para cima. Foram poucas palavras, ainda que psíquica, mas foram palavras carregadas de tanta energia, de tanto amor, de tanta certeza, com uma vibração assim tão linda, com uma vibração tão gostosa e tão boa. E para vocês poderem entender uma comunicação telepática, não é como se fosse aquela voz que fala na cabeça da gente, sabe? Às vezes quando a gente conversa conosco mesmo, quando nós conversamos conosco, ai, será que eu tô certo? Ai, tal coisa vai acontecer? Não, não vai acontecer. Não, a comunicação telepática, ao menos comigo, né? Não sei com outras pessoas, mas ao menos comigo funciona diferente.
A minha comunicação telepática que eu tenho é através de informações. E como são essas informações? Essas informações são através de imagens, né? Porque o nosso cérebro aqui, ainda que eu esteja num corpo híbrido, porém humano, né? Deixar bem isso frisado aqui, ainda que eu esteja num corpo híbrido, porém humano, o meu cérebro trabalha com imagens como o seu. Se eu falar agora sorvete, não vai aparecer a palavra sorvete na sua cabeça, você vai imaginar um sorvete. Bola, vai aparecer uma bola. Então você está me compreendendo, né? Ok, muito bom. Então, o que acontece? Só que com a única diferença é que essa comunicação telepática é muito rápida. E as informações e as imagens que vêm quando eu me comunico telepaticamente, principalmente com seres extraterrestres, é uma enxurrada de informação. São muitas informações. Sabe? É como o computador baixando um programa e vem aquele monte de informação, tipo, do zero, vai subindo, 58, 68, 78, 99%, 100, pum! Exatamente assim. Entende? Então são muitas informações que vêm muito rápido. Agora tentando colocar em língua portuguesa e o mais devagar possível. Isso é exatamente o que ele me disse. Me disse não, né? Me passou telepaticamente. Me disse é uma linguagem que eu estou usando. Então, quando ele me disse que esse momento que nós estamos aqui no Brasil, a mudança que vai haver aqui no Brasil não será de presidente, de vice, de senador, de por aí vai. Não que não tenha participação. Sim, terá participação. Participação, não mudança, ok? Muito bem. Mas só que o Brasil e os brasileiros, né, não digo num todo, mas uma boa parte, entrariam e já estão entrando numa faixa vibratória de pensamento, de consciência, aonde despertariam a sua consciência, a sua cidadania, despertariam o seu amor maior ainda pelo próximo, pela natureza, pela sua cidade, pelo seu bairro, por tudo, e começariam a fazer mudanças. Se agrupariam, se juntariam, e essa mudança no nosso Brasil irá começar, né, dos brasileiros, da população para cima, da pirâmide, da parte de baixo da pirâmide para cima, e não do topo da pirâmide para baixo. Porque nós sabemos que governo entra, governo sai, e eu não quero falar exatamente sobre políticos, né? Estou falando de política geral, não de políticos, né? Nós sabemos que entra, sai e não muda assim muita coisa, né? Muda algumas coisas significativas, mas não muda muita coisa. Mas que essa mudança, né, como esse ser estava me dizendo, viria de nós. Então vocês percebem, eu sei que isso é uma coisa que pelo menos eu não vejo. Eu não vejo nos discursos. Eu tenho 36 anos, né? Fiz 36 anos, agora 19 de abril. Sou de 1983, não 6, tá? 3. Porque eu falo uma coisa, às vezes as pessoas entendem outra. E eu nunca vi um discurso assim, sabe? Os políticos chamando a nós, no caso brasileiros, né? Nasci aqui no Brasil, sou brasileiro. Chamando a nós para essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de cuidar do teu bairro, da tua casa, da tua rua, literalmente da tua rua, varrer, limpar, cuidar para ver se alguém está jogando lixo, se não está, do rio poluído, do teu bairro, do rio poluído, da tua cidade, por aí vai afora, lixo na rua, pessoas precisando de comida, de alimento. Ah, Ariel, ninguém é rico. Não, ninguém é rico, mas todo mundo pode compartilhar um pouco. Então são muitas coisas que nós podemos fazer e que nós deixamos apenas, né, nas mãos dos governantes, sendo que, peraí, ok, pagamos impostos, elegemos pessoas para estarem lá, mas aonde está a maior parte da população? Está no Senado? Está em Brasília? Está no Planalto? Não!
está nos estados, cidades, casas, bairros. Somos nós. Somos nós. Eu sei que existem leis, existem coisas que nós, como cidadãos, não podemos fazer. Mas existe muito mais coisas que nós, sim, podemos e devemos fazer. E foi exatamente isso que esse ser, ele me passou. Quando eu gravei esse vídeo, era 6 meses atrás. Era a posse do atual presidente do Brasil. Tá? Só deixando isso bem claro, né? Que não estou falando nada a favor e nem contra do atual governo. Não. Mesmo porque, principalmente depois dessa experiência fantástica, eu tive mais do que nunca essa certeza no meu coração. Essa certeza dentro do meu ser. Que essa mudança que nós, brasileiros, tanto esperamos, tanto almejamos, não vai vir lá de cima. Essa mudança ela vai vir de nós, de você, de mim. Ai, Ariel, mas um faz a parte, outro não. Faça a sua parte. Se o outro não estiver fazendo, é o outro. Se todo mundo pensar, eu não vou pegar um papel na rua porque alguém jogou, outro passou e outro não pegou. É exatamente por esse motivo que a sua rua, seu bairro tá do jeito que tá. Mas tem saneamento, eu pago, não sei o que. Não importa, você não cuida da tua casa? Você pode pagar uma empregada para cuidar da sua casa, mas mesmo assim você cuida também da sua casa. A rua não é a tua casa, o teu bairro não é a tua casa, o Brasil não é a tua casa, o planeta Terra não é a tua casa. Então por que não cuidar do planeta, da rua, do bairro, dos animais, das pessoas? Vocês estão me compreendendo? Muito bem. Voltando, né? Então, enquanto eu caminhava, né, com esse ser, que agora ele já estava da mesma maneira que os outros seres de lá de dentro desse lugar, né, que hoje, depois de 6 meses, eu sei que é Argata, né, ou Shambhala. Muitos de vocês já conhecem, né, ou já ouviram falar, porque 6 meses atrás eu não sabia, sinceramente, né, e fui me informando, né. E era maravilhoso. Enquanto nós caminhávamos, nós fomos para um lugar que estava em construção. Construção mesmo, sabe? Eles estavam construindo uma edificação. E aqueles seres que estavam lá construindo aquela edificação, eles estavam construindo essa edificação com os próprios elementos de dentro da montanha. Terra, as coisas de dentro da montanha daqui do planeta Terra. A construção era com as coisas daqui, com uma única diferença fantástica, extraordinária. Eles não estavam usando as mãos, não estavam usando equipamentos, não estavam usando nada. Simplesmente o poder da mente. Existia um grupo de seres que estavam ali e eles estavam olhando para essa edificação. Conforme eles olhavam para essa edificação, eu vou falar aqui mais uma vez, né, em língua portuguesa. Né? Querendo ou não, por mais que a nossa língua portuguesa seja vasta, é limitado para descrever coisas que nós não estamos acostumados. Mas ok, vou tentar. Né? Perdoe a limitação da língua portuguesa e a nossa própria limitação para descrever coisas que nós ainda não estamos acostumados. Os elementos da terra, né? Terra, pedra, os minerais, eles se separavam e depois se fundiam. Quando eles se separavam e depois se fundiam, quando eles iam se fundindo, eles iam automaticamente se transformando em paredes, se transformando em, eu vou dar esse nome mais uma vez, em móveis, né, como se fosse espécie de cadeiras, eram cadeiras por assim dizer, e tudo aquilo ia ser construído apenas com o poder da mente. Para vocês que gostam de ufologia, estudam, já leram livros, né, sobre ufologia, vocês sabem que a raça élfica, né, que era uma mistura de várias raças, na verdade 22
porções de DNA, né, do que nós chamamos Anunnakis, que são os nossos seres criadores, 22 porções de DNA físico e 44 porções de DNA espiritual ou etérico. Sim. E esses seres, eles também eram assim. Eles construíam coisas com a mente. Eles falavam, né? Pro pouco que eles falavam, eles davam a ordem e as coisas se faziam. Nossa, que coisa fantástica, Ariel, nunca vi isso. De onde você tirou isso? Bom, se você nunca pegou a Bíblia, isso existe até na Bíblia. Diz-se na Bíblia que Adão e Eva, lógico, é uma metáfora, que, para os primeiros seres, né, digamos assim, pelo menos dentro da visão judaica, que esses seres davam ordem, falavam e as coisas se faziam, não tinham trabalho manual, passaram a ter depois, dentro da teologia judaica, tá? Então, não é uma coisa fantástica, nunca vi, nossa, da onde tirou isso? Não, não é. Principalmente para quem conhece um pouquinho, no caso da história judaica, né? E para quem mais ainda já leu livros correlacionados à ufologia e os seres que aqui estiveram. Então, aquele ser que ali estava comigo, ele disse justamente isso. Falou assim, olha, vocês chegarão a um tempo que vocês serão exatamente como nós. Vocês construirão as coisas dessa maneira que nós estamos construindo. Vocês terão as coisas dessa maneira que nós estamos tendo. É claro que ele não deu tempo, ele não falou daqui a um mês, daqui a 5 anos, daqui a 10, a 50, não. Mas quando ele disse isso, pelo menos dentro de mim, eu senti um tempo próximo. Ok, o que é um tempo próximo, Ariel? Talvez um tempo próximo para você que seja desesperado é agora, já, now, né? Agora, um tempo próximo. Para mim, um tempo próximo seria 100 anos. Isso para mim seria um tempo próximo, porque há quantos bilhões de anos o nosso planeta Terra existe? Muitos, se você não sabe, né? Pesquisa aí, dá um Google. Dá um Google. O que é 100 anos perto de bilhões? Isso sem contar com a própria evolução da humanidade. Não é nada, é uma poeira. Então, sim, para mim 100 anos não é nada. Né? Ah, eu não vou estar vivo, Ariel. Ai, será que eu não vou estar vivo? Eu vou morrer, eu não vou ver nada disso. Ai, puxa vida, que tristeza. Ó céu, né? Tem aquele bichinho. Ó céu, ó lua, ó não sei o que, né? Já começa a murmuração, já começa a reclamação. Mas ok, peraí. Você não está pensando na humanidade? Você não está pensando no teu filho, no teu neto, na tua neta, nos seus irmãos, primos, sei lá, as outras gerações? Você não fica feliz de ouvir uma notícia dessa, seja através de mim ou seja através de um outro ser que tivesse comunicado com você? Você iria falar para ele, não quero, só quero se for agora, porque eu não vou morrer antes que isso aconteça? Pois é, infelizmente existe pessoas que pensam assim. E de todos os níveis, viu? Intelectuais, de todos os níveis sociais e até mesmo pessoas dentro da ufologia. Pois é, né? Bem egoísta, não tem outra palavra. Então eu fiquei assim, sabe, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, fiquei maravilhado mesmo. Eu tô tentando aqui me lembrar de todas as coisas que eu falei, né, no outro vídeo, quem assistiu aqui no canal, e lembrar de alguma coisa que eu não relatei aqui, que eu não disse aqui, e quiser me lembrar, me ajudar, né, me ajude, coloque aqui embaixo, né, nos comentários. Ah, Ariel, eu lembro que você me disse isso, eu lembro que você disse aquilo, né? Porque, gente, 6 meses se passaram, muita coisa aconteceu nesses 6 meses. Então, quando aquele ser me disse isso telepaticamente, nossa, foi como assim, sabe, um bálsamo de luz, sabe? Pro meu ser, um bálsamo de luz para mim. E para você, né, que gosta de ufologia, né, que segue, inclusive, porque quem gosta de ufologia, é claro, segue pessoas bem mais antigas, né, dentro do meio ufológico. Então, você vê relatos, por exemplo, do professor Laércio, de outras, né, Mônica, etc., e por aí vai, relatando que não só
eles em si já andaram diversas vezes em naves, como outras pessoas que eles conhecem também já andaram, independente até mesmo de nem acreditar. Então se você, nossa, andou em nave, se você segue ufologia, segue essas pessoas antigas, você sabe que isso aí não é uma coisa tipo, não é. Pra mim não é, né? Porque eu tenho esse contato desde criança, nessa encarnação, né? E pra mim não é também porque eu conheço várias pessoas que já passaram por essa experiência também. Então pra mim não é uma coisa, né? Do outro mundo, do outro planeta, embora seja do outro mundo e do outro planeta. Mas nesse sentido conceitual da palavra, né? E o que acontece? Muitas pessoas, elas dizem, né? Deixa eu aproveitar, já estou finalizando. Muitas pessoas, elas dizem, ai, Ariel, eu também quero ter contato extraterrestre. Nossa, eu queria tanto andar numa nave. Ai. Aí eu pergunto uma coisa pra você. E eu não estou me colocando de maneira nenhuma como melhor do que ninguém. Porque eu não sou. Não sou mesmo. Mas antes de você conhecer um ser extraterrestre, totalmente diferente, né? Antes de você andar num veículo totalmente diferente, conhecer uma civilização totalmente diferente, deixa eu te perguntar, você ama as pessoas terrestres? Ai, claro que eu amo, Ariel. Lógico, eu estou no caminho de despertar. Imagina que eu não amo. Ah, eu não amo? Lógico que eu amo, Ariel. Ama? Muito bem. Vamos pegar aqui umas palavrinhas que Jesus falou? Amai o seu semelhante como se fosse a si mesmo. Ai, Ariel, eu faço isso, né? Igual aquele homem lá que chegou para Jesus. Tudo isso eu já faço, Ariel. Então vamos pegar no calo, vamos pegar na ferida. Eu tenho que fazer isso, né? Para ver se eu consigo acordar, nem que for poucos. Você ama o seu próximo? Uhum, legal. Você ama pessoas políticas que você não concorda? Nossa, Ariel, como você fala uma coisa dessa? Sim, amai o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? O próximo é todos. Amai o próximo, exceto determinado político. Não é amar. Amai o próximo que tem a mesma orientação, sei lá, sentimental, para não dizer sexual, que eu acho horrível falar orientação sexual, que ninguém é apenas sexual aqui. Ninguém faz apenas sexo. É sentimental. Amar é apenas alguém da orientação sentimental que é sua. Não. Amai alguém apenas que tenha o tom de pele que o seu. Não. Vocês compreendem? É muito fácil. Era fácil na época de Yoshua, Hamashia, que é o nome de Jesus em hebraico. Era muito fácil na época de Jesus, é muito fácil agora e é muito fácil para todos. Então, se você não tem um trabalho interno de amar aquele ser que é diferente, ai, Ariel, mas como que eu posso amar uma pessoa que rouba, uma pessoa que lesa o Brasil, uma pessoa que faz isso, uma pessoa... Mas não são justamente essas pessoas que precisam do nosso amor? Tem uma frase que diz, uma frase de Madre Teresa de Calcutá que diz que as pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas que não são boas, elas precisam do nosso amor. Ai, Ariel, então quer dizer que eu vou ter que beijar determinada pessoa, abraçar, falar assim, ai, que coisa mais linda, fofinha que você é. Não, meu querido, minha querida. Simplesmente não desejar mal. Simplesmente não emanar energia pesada, negativa. Quantas pessoas eu vejo, até grandes mesmo, digamos assim, mais uma vez usando a língua portuguesa, né? Quantas pessoas grandes eu vejo dentro do meio ufológico que, ai, eu canalizo determinada entidade. Ai, eu sou comandante estelar de não sei o quê. Mas quando abre os lábios, inclusive nas suas próprias lives, eu odeio determinado político ou partido político. Desculpa, forcei a voz. Você vê como essa palavra odeio
faz até mal. Eu não uso. Faz até mal pra gente, olha. Pelo menos pra mim. Eu odeio determinado político. Nossa, eu não suporto pessoas de determinado partido. São pessoas horrorosas, do mal. Pois é. Estou falando de pessoas que dizem canalizar entidades extraterrestres iluminadas. Que dizem ser comandantes estelares aqui ajudando o planeta Terra, mas odeiam uma pessoa. Ah, mas essa pessoa é um ex-presidente, atual presidente, já foi presidente. Não importa. É uma pessoa. Amai o próximo exceto ex-presidente, atual presidente, ex-senador. Não. Amai o próximo. Quantas vezes Jesus repetiu isso? Quantas vezes você ouviu isso na escolinha bíblica? Quantas vezes você escuta isso no ensinamento budista? E vocês não praticam. Está aqui na mente, mas não desce para o coração e não desce para as atitudes. Ai, Ariel, é muito difícil. Nossa, Ariel, tem muita coisa que é difícil, a gente faz. O amor, ou pelo menos não odiar, é uma decisão. Você decide. E por que eu estou falando isso? Amados, você quer ter contato, né? Ai, quer ter contato com extraterrestre, quero andar de nave, quero sair aí e ver a Láctea fora. Que lindo. Muito legal, pode até ter que você tenha assim. Mas será que vai ser contato com seres positivos? Ou seres que estão vibrando na mesma faixa que você está vibrando? Faixa de ódio, faixa de separação, faixa de eu sou melhor que aquele ali que pensa diferente de mim? Será que não tem um monte de gente aí enganada? Não estou julgando, tanto é que eu não estou dando nomes e jamais daria. Questão de uma coisa que eu tenho muito, chamado ética, tá? Para quem não conhece, procure essa palavra e principalmente pratique. Ética. Igual atrai igual. Não é inconcebível uma pessoa que no seu Facebook, né, nós vemos isso também, né, de frente com uma câmera aqui, todo mundo, ai, paz, amor, comunhão, dentro do centro espírita, iluminação, paz. Aí você vai entrar no Facebook dessa pessoa que é espírita, dessa pessoa que supostamente canaliza um ser extraterrestre de luz, e ver essa pessoa disseminando ódio. 2 pesos, 2 medidas. Dentro do centro espírita eu sou a boazinha. Ai, dentro do centro espírita eu sou um ser de transformação, mas já sou um ser que canaliza seres de alta esfera, de alta evolução, de um grau de evolução imenso, e até seres extraterrestres. Mas no dia a dia meu, eu odeio determinado político, eu odeio determinada pessoa, eu odeio não sei quem, eu odeio as pessoas que pensam diferente de mim. Gente, tem muita pessoa que diz pra mim, Ariel, eu fui enganado. Eu gostava de tal pessoa no YouTube, eu gostava de tal pessoa, né, na vida pessoal, tal espírita, tal médium, tal canalizador. Ai, esse canalizador me enganou. Deixa eu te dizer uma coisa, não enganou não. Má notícia pra você, que gosta sempre de transferir a culpa, né? Vamos transferir. Culpa é uma coisa que, né, as pessoas amam transferir. Não enganou. Se você prestasse um pouco mais atenção, principalmente nisso que eu estou dizendo agora, você iria analisar. Analisar não é julgar, tá? Ok? Você iria analisar o comportamento dessas pessoas que você segue. Analise. Se essa pessoa que está aqui no YouTube, que fala sobre amor, que fala sobre entidades extraterrestres de luz, no Facebook dela ela também faz a mesma coisa. Ah não, no Facebook eu arrebento, prego ódio, posto coisa horrível. Ué? Como eu mesmo disse, 2 pesos, 2 medidas. No YouTube, ser iluminado. Dentro do centro espírita, ser iluminado. Na frente das pessoas, ser iluminado. E para as pessoas mais próximas, e no Facebook, vamos destilar ódio. Aí eu digo, você acha que realmente essas pessoas te enganaram? Ou você está se enganando?
ou também você não está prestando atenção, ou, o que é mais certo também, você pensa exatamente igual a essa médium, ou a esse médium, ou a esse ser que supostamente é um extraterrestre, e ele canaliza tal ser, né, é espírita, é budista ou é espiritualista, mas torce pro mesmo time de futebol que eu. Ih, tá difícil aqui, hein, gente? Mas torce pro mesmo time de futebol que eu, então vou amar ele, né? Porque afinal de contas ele também torce pro mesmo time de futebol que eu. Ah, ele votou no mesmo presidente que eu, então vou amar ele porque ele votou no mesmo presidente que eu. Ah, eu vou gostar dele, ter o mesmo pensamento. Então, é o que eu disse, você não está sendo enganada nem enganado. Igual atrai igual. Porém, finalizando, uma coisa é certa. Não tem como, dentro de um centro espírita, na frente do YouTube, ou seja, onde for você dizer que você canaliza seres de energia imensa, e na sua rede social, em uma outra rede social, você ter um comportamento horrível, que não condiz em nada com aquilo. Eu tenho pensamentos ruins, eu tenho sentimentos ruins. Vem em mim, vem na minha mente, eu falo, opa, aqui não. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor. Eu quero continuar tendo contato com pessoas, com seres humanos bons, legais, que estão tentando também melhorar como eu. Quero ter contato com espíritos, eu quero ter contato com extraterrestres que estejam na vibração do amor e da paz. Não somente na frente das câmeras, não somente em algumas redes sociais, não somente para pousar de bonzinho e boazinha, porque na verdade ninguém consegue sustentar uma máscara falsa o tempo todo. E os exemplos que eu dei tá bem claro. É só você observar. Observe. Jesus, ele disse uma coisa muito interessante. De uma mesma fonte Jesus estava querendo dizer boca, eu tenho que explicar, né? Porque algumas pessoas não entenderam lá atrás e algumas pessoas ainda não entendem. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Água limpa e água suja. Então como? Eu digo para vocês. Como? Vamos primeiro limpar essa nossa fonte aqui, ó. O nosso coração, os nossos lábios, as nossas palavras, o que nós digitamos, né? Porque hoje em dia, principalmente na rede social, ninguém fala mais. É mais ali no... Eu gosto de mandar áudio, tá, gente? Não muito longo, nem de ouvir áudio muito longo também. Mas eu gosto de mandar áudio no WhatsApp. Mas as pessoas digitam. Cuidado com o que você digita. Cuidado com o que você fala. Aquilo que você digita, que você fala, você atrai para si. Quando você fala eu odeio, ou quando você odeia, ou quando você... qualquer sentimento ruim, você está envenenando você. Ai, Ariel, eu sou espiritualista, eu faço reiki, eu faço não sei o que, eu acredito em extraterrestre. Ai, Ariel, mas minha vida tá horrível, minha vida financeira, ai, minha vida sentimental, não sei o que. Será que não é uma hora de você dar uma analisada? Opa, o que eu tô fazendo de errado? Para quem que eu estou emanando ódio? Para quem que eu estou emanando raiva? Para quem que eu estou emanando sentimentos ruins? Tudo isso volta para nós. Você dá amor, emana amor, o amor volta. Emana ódio, o ódio volta. Emana palavras negativas, elas voltam. Então vocês entendem? De uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e suja. Ou é limpa ou é suja. Então vamos nos limpar. E vamos prestar atenção. Porque o mesmo que aconteceu no meio religioso está acontecendo no meio ufológico. Está acontecendo porque você não observa. Ou não quer observar. Ou até mesmo, eu me sintonizei com aquela pessoa, né? Como eu disse. Ok, você tem todo o direito. Só que não venha querer ter contato com seres que não estão na mesma frequência. Você pode ser enganado. E esses canalizadores podem ser enganados. E como que nós sabemos, Ariel? Através das nossas atitudes, das nossas palavras.
não é o que eu digo que eu sou, não é o meu discurso verbal. Embora, sim, muitas das vezes nos comprometa e muito, e nos entregue muito. Mas é o meu comportamento. O meu comportamento perante o que é diferente, o que pensa diferente, o que faz coisas ruins e erradas. Deixa eu fazer a minha parte. Eu faço a minha parte. Se é para denunciar judicialmente, eu denuncio. Se é para protestar, eu protesto. Se é para fazer, eu faço. Mas eu não vou destilar ódio. Médiuns, canalizadores, seres aí que estão se dizendo extraterrestre e comandante, e mesmo dono do próprio planeta Terra, né? Para não dizer dos outros também. Que se dizem isso, mas que destilam ódio. Tem alguma coisa errada aí, né? A não ser os seres que assumidamente dizem, né? Eu sou de determinada raça que, por enquanto, ou no momento, é uma raça bélica e tudo bem. Ok, ó. Um beijo pra você. Porque pelo menos você é verdadeiro. Você é verdadeira. Você é autêntico consigo mesmo. A sua evolução é só sua, tá? Então, um beijo pra você. Agora, vocês que se dizem, ai, da paz, do amor, namastê. Namastê? Namastê e ó... No próximo? Que próximo, Ariel? Todos. É isso. Então, muita paz, muita luz. Se eu me esqueci de alguma coisa e você assistiu esse vídeo meu, desse relato, você venha colocar aqui embaixo nos comentários. Gratidão a cada um de vocês.